Foi algo dramático para nossa família, foi um corte, assim, nós não imaginávamos que morte não combina com teoria. O teoria era vida, era respaldo, era sustentação, era referência. Fizemos orações para não ser ele naquele avião, para que ele sobrevivesse naquele avião. A gente não queria que acontecesse, que tivesse acontecido. Mas que foi um trauma nacional, foi, sem dúvida nenhuma. Foi um momento triste da minha vida recente. É uma perda muito grande para nós. Não podia ter acontecido isso, né? Mas a vida nos traz surpresas. Essa foi uma desagradável. É claro que todos nós sentimos muito o desfecho trágico, a perda por acidente aéreo. Contudo, ele sai num momento quase culminante da vida e com um enorme superávit, né? Ninguém poderá contar a história do Brasil, do judiciário brasileiro, sem falar de teoria. E falar bem do teoria. Isso já não é pouco, né? Teori Albino Zavascki, que nasceu em Santa Catarina e veio para o Rio Grande do Sul adotando esta terra aqui como se sua fosse e aqui plantou a sua vida definitiva. A dona Pia Maria Zavascki e o senhor Severino Zavascki, que era o casal de pais, eles tiveram 7 filhos. Os 2 mais velhos, que era a Terezinha Zavascki, que é a mais velha, e o Olir Zavascki, nasceram em Encantado. Depois, o casal e estes 2 filhos foram para o Faxinal dos Guedes, aonde nasceram os outros filhos. Ela era uma mãe cuidadosa, gostava de fazer comida, era uma italiana, uma mama italiana, gostava de fazer polenta. Eles, nas férias, conseguiam se reunir, toda a família, em geral, se reuniam. E eu tive a oportunidade e a honra de participar dessa família. Ele falava pouco da infância, né? Ele contava algumas coisas, né? Me lembro, assim, umas passagens da escola, que era uma escola antes de ir pro seminário, que era uma escola simples. Ele conta que adorava muito a polenta, que a avó Pia, ela tinha 7 filhos, né? Então, que ela dava muita polenta. Então, essa foi uma memória que ele trouxe, que ele gostava muito. Era uma coisa assim... Ele ia pra Faxinal e queria comer aquela polenta. Chegava lá, era... Porque só tinha a farinha, só tinha num lugar que eles faziam, assim, provavelmente era a mesma farinha do mercado aqui, mas lá ela ficava com um sabor especial, assim, então tinha esse ar meio saudosista, assim, nostálgico na tal da polenta, né? Ele estudou num colégio, na verdade, era um colégio municipal, com freiras. Ele teve uma formação muito boa no interior de Santa Catarina. Chegou a estudar um pouquinho até de grego. E certamente teve aí a formação também, a presença da família, era uma presença muito importante, uma formação sólida do ponto de vista ético, né? Era uma personalidade extremamente bem constituída, bem resolvida, bem equacionada. Nós casamos antes dele se formar, como em fevereiro de 72. Neste ano eu passei para a noite para a gente poder ficar juntos, assim, né? Durante a noite, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi nesse primeiro ano que ele tirou uma nota ruim atribuída a mim. Ele disse que só tirou aquela nota ruim porque estava distraído, né? Ele se sobressaía, apesar de ser assim todo quietinho, né? Não ser muito expansivo. A gente adorava ir na praia juntos. A coisa simples da praia, de estar na beira da praia, daquelas comidinhas simples,
de fazer a pescaria, de fazer aquelas brincadeiras de castelo na areia. Eu pescava bastante com o pai, né? Muito mais brincadeira, na verdade, do que propriamente qualquer coisa profissional. E aqui mostra muito isso, né? De como era isso no nosso dia a dia, assim, né? E o convívio infantil também com a gente era uma coisa muito agradável. Uma das lembranças que eu tenho é do pai indo para o trabalho. Eu lembro do pai saindo às vezes a pé, acho que talvez para pegar um ônibus de lotação, alguma coisa que ele pegava ali na esquina da rua dessa casa aqui. O que eu me lembro são coisas boas, não tenho muita lembrança porque eu era realmente muito pequeno. Acho que quando vim para cá eu tinha 5 anos, né, nessa casa aqui, então tudo uma idade menor que 5 anos. É um espaço, na verdade, que o pai e a mãe construíram, né, um ambiente que eles fizeram a cara deles e que criaram os filhos, criaram a gente do jeito que eles imaginavam, né, como certo e que criou, querendo ou não, tantos anos depois nós somos mais do que irmãos, muitos amigos, né, e isso se deve a esse ambiente acolhedor que a gente sempre teve aqui nessa casa construída pelo pai e pela mãe, né. Muito gremista, assim, ele realmente era uma paixão, assim, que ele tinha mesmo pelo Grêmio, de ficar aborrecido nas derrotas, mas assim, de se emocionar nas vitórias. A gente não era muito de ver ele chorando, né, é difícil, mas ele nas grandes conquistas, assim, do Grêmio, ele se emocionava e chorava, né, mais de uma, assim, que a gente flagrou ele, assim, soltando umas lágrimas assim, de alegria. Ele era sempre o lado positivo, ele não era de xingar o juiz. Olhando agora assim, né, vejo que ele realmente não se exaltava, não era. Quando ficava bravo, ele ficava quieto, na verdade, né? Ele ia ficando mais quieto ainda. Então a gente sabia que ele estava bravo porque ele fechava a boca e ficava duro. Teori era um gremista importante porque ele estava dentro do Conselho do Grêmio. E o Conselho do Grêmio e o Conselho do Internacional sempre se relacionaram muito bem, principalmente porque têm interesses até econômicos convergentes. Fui colega do ministro Teori no Banco Central do Brasil. Nós fizemos um mesmo concurso para procurador do Banco Central. Ele assumiu antes, ele foi o primeiro colocado. E foi um período de grande aprendizado, de uma convivência muito amiga, colega mesmo. Foi um período muito feliz da minha existência e acho que da dele também. Fez um concurso para juiz federal, passou também. Passou e chegou a ter nomeado a vara que ia, tudo direitinho. E aí, assim, eu me lembro a gente na cozinha ali, já tomando café, e ele, meu Deus do céu, lá deixa o Banco Central, louco para ser juiz. Mas naquela época os juízes estavam ganhando muito mal, o Banco Central estava muito bem, era bem difícil com filho, tudo assim, administrar, deixar, né? Então ele não aceitou. Então, por incrível que pareça, depois apareceu, né? Chegou no tribunal como advogado. Em 1989, o Teori, pelo 5º Constitucional, veio para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um tribunal que foi criado do zero. Foi uma experiência fascinante. Aliás, eles colocaram no regimento, o Teori participou ativamente disso, uma norma proibindo o nepotismo, foi uma coisa importante. E um tribunal que cresceu assim com grande idealismo, com um clima de colegiado muito interessante. O Teori certamente teve um papel aí crucial nesse momento de formação.
da presidência dele que nós nos mudamos para este prédio aqui. Ele conduziu a conclusão das obras com muito sucesso. Posso dizer assim que foi um dos prédios que saiu menos custoso para a União Federal. O pai já vinha, né, se destacando muito no TRF. Eu acho que isso, assim, quem era do meio já conhecia muito ele pelos livros, pelos trabalhos acadêmicos e pela atuação como magistrado, né? A presidência do TRF, isso acabou projetando ele ainda mais, né? O momento certo, está no lugar certo, na hora certa, né? Ele foi indicado para o STJ pelo Fernando Henrique. O nome dele chegou, então, ao Senado. Houve a sabatina em 2003 e em 2003, após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e a aprovação pelo plenário do Senado, o presidente Lula assinou a nomeação do ministro Teori Zavascki. Esse fato inusitado ter sido indicado por um presidente nomeado por outro, né? E assumiu, se não me engano, 8 de maio de 2003 lá no STJ. Cada conquista do Teori era uma vibração de toda a família, né? O irmão sempre vibrava com isso, a família dele e a nossa família, todos achávamos assim um sucesso. O Teori sempre foi assim, ele galgou várias etapas da vida, da carreira dele, sempre de uma forma muito bem sucedida, não é? O ministro Teori, além, enfim, de ser especialista em vários temas, ele era uma das referências na magistratura brasileira e no STJ em matéria tributária. Não me recordo de nenhum grande processo em matéria tributária que eu não tenha seguido aquelas orientações traçadas pelo ministro Teori. Em tema de desapropriação, ação civil pública, proteção do meio ambiente, a tutela dos vulneráveis de uma maneira geral, dos idosos, das pessoas com deficiência, esses pontos que são hoje considerados já não tão pós-modernos assim, porque estão constitucionalizados, mas que há 11 anos atrás, quando eu ingressei no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Teori já estava aqui há alguns anos, ainda procuravam uma afirmação jurisprudencial, e o ministro Teori foi absolutamente essencial nessas grandes questões. Tentar consolidar uma ideia de corte lá, de STJ, como um tribunal de precedentes, de fixar precedentes e que o próprio tribunal respeitasse os seus precedentes, né? Eu acho que isso foi uma batalha que foi muito grande dele. Era um homem muito capaz também, isso eu ouvi várias vezes, de atuar em colegiado. Ele tinha essa capacidade de persuasão racional, de respeitar o outro, e isso fazia muito bem quisto no âmbito do colegiado. A presença dele era, por assim dizer, apaziguadora, né? E fomentadora de consensos. Essa capacidade que ele tinha de, vamos dizer assim, de ser respeitado pelos pares ao natural. O ministro Teori, ele tinha virtudes que normalmente não andam juntas. Ele se caracterizava pela exatidão, pela, digamos assim, elegância do raciocínio jurídico, pela perfeição. Mas como pessoa, ele era extremamente brincalhão, ele era uma pessoa de uma convivência muito fina, tinha uma ironia que encantava a todos, era muito bom poder conversar com o ministro Teori. Em maio de 2016, tivemos um evento internacional que envolveu todas as cortes eleitorais, todo o poder judiciário eleitoral, todos os organismos eleitorais das Américas. Esse evento foi sediado pelo Tribunal Superior Eleitoral e organizamos esse evento num navio no Rio Negro, em Manaus. E à noite tinha um momento de descontração, após o jantar, então tinha um violeiro que tocava lá e aconteceu um fato muito curioso, que quando era o último dia, o violeiro chegou para mim e falou assim, olha, muito bacana o senhor, etc e tal, foi muito bom esse encontro, conheci muita gente de todo o país,
Mas eu queria fazer um pedido ao senhor. Eu queria mesmo era conhecer aquele ministro lá, o Teori Zavascki. E eu queria conhecer ele, eu sou fã do ministro Teori Zavascki. Aí eu virei para ele e falei, olha, é aquele que está de boné ali, exatamente atrás de você, e que cantou com você várias vezes aqui. Ele conviveu com o Teori 3 dias sem se aperceber que era o ministro Teori. E ele, fã do Teori. Aí ele foi lá, conversou, ficaram batendo um papo lá, o violeiro e o Teori. Teori, além de juiz, foi um grande professor. Ele fazia da cátedra judicial um prolongamento da cátedra de jurista, de professor. Eu me lembro bem, nesse tempo de concurso, em que os alunos levavam para o exame oral acórdãos feitos pelo Teori, porque o acórdão feito pelo Teori eram acórdãos objetivos, muito bem feitos, um português perfeito, sem nenhum equívoco, inclusive da devirgulação. O ministro tem uma vasta produção bibliográfica, não é? Ele escreveu muitos artigos e vários livros que ele escreveu, eu acho que já, digamos assim, podem ser qualificados como clássicos, né? Os comentários ao Código de Processo Civil, um livro precursor que foi Antecipação de Tutela. Ele gostava muito de ser professor, vibrava com isso, tinha muita vontade de voltar à URGS, né, para lecionar quando retornasse a Porto Alegre. Era extremamente benquisto pelos alunos, homenageado com frequência, sempre disponível, generoso. Suas aulas eram extremamente claras. Mas o Teori também foi um ótimo escritor, um grande processualista. Quando ele começou a preparar o livro Antecipação de Tutela, que foi talvez o seu primeiro grande livro, ele me mostrou os originais. Então eu pude ver todo o trabalho de elaboração desse grande escritor. Uma característica muito marcante das obras dele é que elas eram muito didáticas, né? São obras muito didáticas, muito objetivas. Então, ele tinha um cacoete, né? Um cacoete eu digo um cacoete, mas um hábito muito interessante, que era, nas conclusões das obras dele, nas grandes, né, os principais artigos que ele escreveu, ele sintetizava as ideias em uma frase, né? Então, ele pegava um capítulo e sintetizava numa frase. E aquilo era muito interessante, porque se fazia a leitura do artigo e no final a gente tinha, né, essa conclusão, essa essência daquilo que era a ideia. Ele era um professor excelente, muito preciso, muito rigoroso, trazia conhecimentos muito atualizados, conhecimentos muito avançados sobre direito processual. É um homem de muitas realizações e que conseguiu, com aquela sua ética, com o seu padrão de comportamento, com o seu silêncio a respeito das questões que estavam sobre a sua mesa, ele conquistou o povo brasileiro. E, naturalmente, aqui ele conquistou gerações de alunos, conquistou os colegas. Eu digo com toda a franqueza, quando o ministro vinha aqui, se formava uma fila de pessoas que queriam, ali no gabinete da direção, conversar com ele, ter alguns minutos de conversa, e ele recebia todos. Em 2006 a gente se separou. Mas, como eu disse, foi uma dissolução conjugal, mas não uma dissolução de afeto, de admiração e respeito. Depois de algum tempo ele também casou novamente com uma juíza federal, Maria Helena Castro. Olhando os dois, eu acho que eu via, assim, a impressão que eu tinha era que eram duas pessoas, assim, completas neles mesmos, que se acharam. Então eles tinham uma relação muito, assim, de muita cumplicidade, muito respeito, e que eles estavam sempre, assim, se ajudando, né? Então um impulsionava o outro a ser sempre melhor, então eles se complementavam muito. Teori certamente contribuiu muito para o STJ. O STJ, onde ele atuou com uma perfeição digna de nota, foi a base que o levou depois para o Supremo Tribunal Federal.
Não se pode dizer que o Theory tenha ficado surpreso, porque o nome dele era um nome constantemente lembrado para a Suprema Corte. O seu trabalho no STJ o fez extremamente respeitável, de modo que era um nome, sob certo aspecto, natural. Mas ele realmente estava em férias, né? E já cogitava voltar a Porto Alegre para lecionar na Universidade Federal, enfim, tocar a sua vida. Era a última chance dele, que ele tinha se colocado, né? Para essa vaga que ele acabou assumindo. Ele, se não fosse convidado, ele ia se aposentar, já estava todo organizado para... Achava que já tinha dado a contribuição dele no STJ e tal. E, para sorte ou para azar, surgiu o convite, né? Ele foi chamado pela presidente Dilma no Palácio da Alvorada e ela disse: olha, eu quero que o senhor seja o próximo ministro do Supremo. O senhor aceita? Ele me ligou, né? E não tô contando, soube por ele, assim, não foi nem, né? Ele ligou logo para mim e me agradeceu pela minha participação na vida dele, por ele reconhecia a minha importância nessa conquista. Grande parte da família foi, né, prestigiar, fui com minhas filhas, mas eu me lembro do pai muito contente, né, muito realizado, muito preparado, como aquilo quase como um evento natural. A gente que estava presente ali se emocionou, e todo mundo que assistiu pela TV se emocionou também, porque a minha avó estava com 98 anos, foi de avião para lá, foi uma mega operação para tirar ela de Faxinal e levar para Brasília. Ela, claro, debilitada pela idade, saúde e tal, mas conseguiu estar lá e protagonizou talvez a posse por aquele abraço de mãe e filho. Eu estava grávida e não pude ir, infelizmente, ao dia, né? Tava quase ganhando a Teodoro, não pude ir na posse especificamente, tá? Eu me lembro, assim, que uns minutos antes ainda dele tomar posse, dele ter me telefonado e ter dito: não, filha, tu tá aqui comigo. Foi um momento, eu acho que de muita emoção para todos, né? Minha mãe ficou muito feliz, porque tinha sido uma grande conquista. E ela sempre apoiou muito ele, assim, de realmente ficar no Supremo, e ela tinha muita noção da importância disso. Quando ele toma posse aqui no Supremo, ele vivia uma situação pessoal extremamente difícil, que era a doença da sua esposa. E nesse momento ele ia muito a São Paulo, acompanhando o tratamento dela. Acabou coincidindo esses dois momentos, né? A doença da minha mãe se agravando, e foi justamente no período que o Theory foi nomeado. Então, eu acho que ele teve que lidar com essas duas coisas, um momento de muita alegria com também um momento de muita tristeza, né? Ficou muito abatido com a doença e depois a morte da Maria Helena, e isso o abalou muito, mas a carga dos processos, porque eu acho que ninguém imaginava que a carga no Supremo fosse tão grande, tão pesada. Isso ele sentiu muito. E Theory levou para o Supremo a dignidade, a compostura, a serenidade e a falta de interesse de aparecer nos holofotes. Ele conduziu a mudança da jurisprudência relativamente à possibilidade de execução depois do segundo grau. Ali nós combinamos a estratégia, atuamos juntos e acho que conseguimos virar uma jurisprudência que atrasa o país, que atrasa o enfrentamento da criminalidade do colarinho branco.
Essas são razões suficientes para justificar a proposta de orientação que ora apresento, restaurando o tradicional entendimento dessa Suprema Corte, no seguinte sentido: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência. Na linha dessa tese, voto no sentido de denegar a ordem com a consequente revogação da liminar. Esse é o voto, senhor. Essa relatoria da Lava Jato apenas mostrou ao Brasil quem era o juiz Theory mais nitidamente, mas para nós que o conhecíamos não foi nenhuma surpresa. Nós sabíamos da alta envergadura, da qualidade moral e que foi certamente um dos mais completos juízes que eu já vi atuar. Eu acompanhei a ele em grandes casos, teve casos extremamente importantes e, vamos dizer assim, até certo ponto dramáticos, né? Envolvendo, por exemplo, a decisão que ele tomou da prisão do então senador Delcídio Amaral, em que depois eu convoquei uma reunião extraordinária da turma para referendar essa posição. Tivemos aí o afastamento de um presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que ele também tomou decisão lá de referendo do plenário, depois o plenário referendou essa posição. Nada, absolutamente nada, se pode extrair da Constituição que possa minimamente justificar a sua permanência no exercício dessas elevadas funções públicas. Pelo contrário, o que se extrai de um contexto constitucional sistêmico é que o exercício do cargo nas circunstâncias indicadas compromete a vontade da Constituição, sobretudo a que está manifestada nos princípios da probidade e moralidade que devem governar o comportamento dos agentes públicos. Então ele teve um peso extremamente fundamental naquilo que acabou virando essa grande operação que já se desdobra aí em vários locais do país afora. E Theory nos ajudava a empurrar a história no curso certo e acho que nessa matéria ele nos fará muita falta. E ele era rigorosamente imparcial. Tomava as decisões pensando no direito. Tinha, é claro, uma visão sistêmica. Tinha preocupações consequenciais, mas nunca enveredava para um decisionismo subjetivista, né? Arbitrário, nunca. Sempre as suas decisões eram extremamente fundamentadas. Para ele, o texto constitucional refletia um pouco, ou talvez muito, da sua história. Não era um projeto só de Brasil, era um projeto com o qual ele se identificava. E isto faz de todos nós órfãos do ministro Theory Zavascki. Ele deixa um legado exemplar para a magistratura. Essa alta característica que ele tinha da sobriedade, da serenidade, né? De evitar a superexposição. A coragem era uma virtude que fazia parte daquela carreira. Precisava ter coragem. Quando ele tomava uma decisão, ele ficava muito seguro do papel dele, né, como juiz. Então, depois de uma decisão, ele estava sempre assim, em paz com aquilo. Ele, de fato, foi um jurista completo, um homem público completo e que, sem dúvida nenhuma, continua fazendo falta, vai fazer muita falta, deixou um espaço aqui difícil de preencher. Falta de toda essa convivência, de todo o carinho, de toda a palavra, né? Dos exemplos que ele ainda tinha para dar. A sua curta passagem pelo Supremo deixou marcas que vão perdurar ao longo da história. Quanto ele fez para o país, que a gente não tem nem como dimensionar isso, acho que se alguma coisa o consola é saber que ele viveu intensamente e soube cumprir a missão dele. Quero encerrar com isso. Ele vai fazer falta. Mas é preciso transcender isso em homenagem a ele e pensar no seu legado positivo. E tenho a impressão que é isso que ele gostaria que nós fizéssemos.